Olá pessoal, então estamos aqui no último dia do Aspen Congress e eu e a doutora Liane, a gente acabou de sair de uma mesa sobre intervenções dentro da oncologia. E aí, Liane, o que você viu de novo? Olá pessoal, tudo bem? Bom, a primeira aula foi um tema bastante em alta, né? Ainda um pouco polêmico em relação a estudos, que foi sobre o uso da cannabis como estimulante de apetite. Foi uma aula dada pelo Laviano, que é um médico que estuda muito a questão oncológica, né? Tem vários trabalhos dele em relação a guidelines e consensos. E o que a gente tem é que existem várias evidências de que os receptores de canabidiol eles estão em vários órgãos, em várias partes do nosso corpo, inclusive fazem parte do metabolismo aí do câncer, mas a gente ainda não tem uma grande evidência para utilizar como prática em relação a estímulo de apetite. Os estudos anteriores são mais negativos e agora estudos pilotos mais recentes aparentemente podem tentar provar aí algum benefício, mas talvez com doses muito mais altas do que foram usadas nos estudos prévios e um ajuste mais personalizado de paciente para paciente. Então, a conclusão da aula foi que ainda não temos uma evidência para indicar de rotina como estimulante de apetite. Perfeito. A segunda aula foi do Sereda sobre imunonutrição. E aí, Thiago? Assim, a gente já conhece bastante imunonutrição do preparo pré-cirúrgico, do preparo perioperatório, né? Então isso já está, ele já mostrou lá que isso já está consolidado, né? O benefício que a gente traz para o paciente, o mix da arginina, dos nucleotídeos, do ômega 3. Mas ele trouxe novos conceitos de outros imunonutrientes, inclusive ele colocou o whey protein como um imunonutriente, né? Mostrando que pacientes oncológicos clínicos, durante o tratamento de quimioterapia, que usam whey protein, eles têm melhores desfechos, eles têm menor toxicidade, tanto hematológica quanto menor toxicidade de TGI. Achei bem interessante isso, essa proposta do uso do whey protein durante a quimioterapia. E ele colocou a imunonutrição em outros cenários, como cenários da oncologia clínica. Então, aqueles pacientes que vão fazer uma radioterapia de cabeça e pescoço ou uma quimioterapia, fazer essa imunonutrição 5 dias antes, pontualmente, de cada sessão de intervenção oncológica clínica. Então, aquele paciente que vai para uma quimio, então 5 dias antes ele começa a tomar ali o imunonutriente 5 dias antes da sessão da quimioterapia. Então, ele mostrou que muitos estudos ainda não mostram diminuição da toxicidade de TGI, até toxicidade de grau 3 e 4, mas que você melhora a sobrevida desses pacientes. E é isso que importa para a gente, né? Essa melhora da sobrevida. Então, achei bem interessante, acho que a gente precisa começar a entender que imunonutrição é muito mais do que um mix, né, de imunonutrientes. Ele falou muito também que a gente tem que lembrar de fazer o arroz com feijão, quer dizer, dar caloria e dar proteína para o paciente e depois os nutrientes específicos agregarem aí ao valor total de uma nutrição completa. Então, achei bem interessante essas novas propostas e essas novas novidades que a gente vai ter aí na imunonutrição. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É nosso último highlight aqui. E tem alguma notícia, alguma novidade, Li, sobre o nosso congresso? Esperamos todo mundo mês que vem em Maceió para a gente discutir mais sobre nutrição, terapia nutricional, exercício. Foi um grande foco aqui do Aspen, foi, né, alimentação e exercício, que acho que vai ser a chave aí, é a chave para um tratamento efetivo para os nossos pacientes. É isso aí, pessoal. Então a gente espera vocês no Congresso Brasileiro, agora em outubro, mês que vem. Vamos estar lá, hein? Um abraço a todos. Até lá. Tchau. Olá, estamos aqui então fazendo a cobertura com os highlights do último dia do Congresso. A última sessão foi uma sessão que acho que não esperavam tanta gente, a sala estava lotada. E foram discutidos então as novas diretrizes do Aspen. Foram 4 palestras. A primeira palestra então cobriu alguns aspectos metodológicos do desenvolvimento de uma diretriz. Eu achei essa palestra muito interessante porque ela salientou, além dos itens que nós já conhecíamos, um aspecto muito importante das diretrizes que devem ser consideradas, que são os conflitos de interesse das pessoas que participam das diretrizes. Depois nós tivemos a palestra
sobre as diretrizes de terapia nutricional e hidratação na geriatria. Essa palestra também já existe o guideline pronto, ele está disponível no app da Aspen. Então, basicamente, essas diretrizes da geriatria focam em 3 aspectos, né? Aspectos da desnutrição, aspectos da hidratação e da obesidade no idoso. Então, eles cobrem todos os aspectos referentes a essas 3 situações. Uma coisa interessante que se foi salientar na obesidade dentro do paciente geriátrico é da não recomendação de perda de peso, né? Só em situações muito específicas, visto ao risco que esses pacientes têm de desenvolver perda de massa muscular. Em relação aos guidelines, então, da nutrição parenteral domiciliar, também é uma diretriz muito ampla, cobrindo todos os aspectos, não só das indicações, contraindicações, o método de acesso, complicações, como começar, quando terminar. Então, é uma diretriz bem complexa. Também já está pronta, disponível. E por último, então, foi dado um spoiler do que vai ser a publicação da atualização, na verdade, das diretrizes de moléstias inflamatórias intestinais, né? E tem a mesma base das anteriores, que já haviam sido publicadas anteriormente, porém tem um item especial a respeito da modulação da microbiota. Tá? Então, esse item também nada de novidade, aquilo que nós já sabemos, né? Não existe indicação para prebióticos, probióticos, antibióticos, o transplante fecal ainda eles não recomendam nem contraindicam, né? E essa diretriz, então, também está prevista para ser publicada nos próximos meses. Então, eu espero vocês para a gente aprofundar esses aspectos todos no webinar do dia 13 de setembro. Até lá! Olá pessoal, boa tarde a todos. Compartilhar com vocês aí a mesa que eu pude assistir hoje sobre nutrição parenteral. Achei bem interessante que foi uma mesa composta exclusivamente por farmacêuticos clínicos que estão atuando ali diretamente na assistência ao paciente e tem como foco a nutrição parenteral. Então, a primeira aula foi uma aula que foi basicamente uma revisão do metabolismo intermediário, com foco muito grande nos macronutrientes, embora a mesa tivesse na titulação, no título da mesa, uso de micronutrientes, teve um grande peso na revisão do metabolismo intermediário e mostrou como é que as vitaminas e os micronutrientes participam principalmente do metabolismo, principalmente de carboidratos, né? Mostrou de uma maneira bem gráfica, bem elucidativa, como é que todo o complexo B está circundando ali, por exemplo, as vitaminas do complexo B estão sempre presentes ali em torno do ciclo de Krebs. Então foi uma boa revisão dos elementos mais básicos do metabolismo. Na segunda mesa, foi a farmacêutica responsável por um hospital na Suíça, foi uma aula gravada. Ela levantou a questão, né, falou das peculiaridades do uso de nutrição parenteral numa população de neonatos, e se debruçou especificamente sobre a questão entre o uso de fórmulas padronizadas e uso de fórmulas individualizadas nessa população, tá? Pesou os prós e os contras, e a grande mensagem que essa apresentadora falou foi a grande dificuldade de, dentro de uma população de neonatos, você trabalhar com fórmulas padronizadas, coisa que pode ser aplicável talvez a paciente alguns anos mais velho, né? Mas nesse primeiro momento da vida pode ser bastante complicado o uso de fórmulas padronizadas. Então essa é a perspectiva que ela trouxe para a gente, que é a rotina do hospital. E por fim, talvez a melhor apresentação dessa mesa foi a farmacêutica responsável pelo hospital St. Mark. St. Mark é um hospital que é referência em intestino curto e reabilitação intestinal, um hospital pediátrico na Inglaterra. Então, tudo que é publicação do grupo, né, do NHS,
do Hospital São Marco, vocês podem ler, que realmente é um grupo excepcional. E essa farmacêutica, ela realmente trouxe coisas muito interessantes, onde ela pôde, e na apresentação ela reviu todos os elementos que colocam em risco a estabilidade de uma fórmula de nutrição parenteral. Luz, temperatura, as reações que acontecem com a cisteína, por exemplo, todas as dificuldades que existem com a reposição do fósforo e da combinação cálcio e fósforo. Então foi uma revisão bastante extensa, aprofundada, tá? Acrescentou assim, muita coisa eu não sabia ali, achei muito bacana, realmente um farmacêutico dedicado ao estudo do tópico. Interessante que ela coloca, e na apresentação eu vou trazer essas referências, tudo isso está publicado pelo pessoal do Hospital São Marco, mostrando, né, em documentos que elaborados pelos próprios farmacêuticos, mostrando como os cuidados que devem ser tomados no uso principalmente da fórmula individualizada na população pediátrica. Então, assim, foi uma apresentação bastante técnica, tá? Mas bem interessante. Foi realmente uma boa manhã de aprendizado, tá bom? E eu me despeço aqui de vocês com a alegria de poder ter compartilhado os aprendizados de hoje, e a gente vai se ver novamente ali nos próximos dias na grande revisão que a gente vai fazer, tá bom? Um grande abraço a todos aí, uma boa tarde.